Se você está assistindo esse vídeo é porque provavelmente você tem uma agência de marketing digital e fica com a sensação de que você trabalha muito para ganhar pouco no final das contas, atendendo um monte de cliente que te paga pouco. Se esse é o seu caso, fica comigo, porque eu tenho certeza que esse vídeo tem um grande potencial de transformar o seu negócio de uma vez por todas. Se você de fato quer aumentar o seu ticket médio para parar de cobrar ali R$ 800, R$ 1.500, R$ 2.000 e de fato começar a cobrar de verdade, igual gente grande, 3, 5, 10, R$ 20.000 por contrato por mês, esse vídeo é para você. Meu nome é Breno Gomes, eu sou sócio e Head de Growth aqui no Partners. Nós somos uma consultoria focada em agências de marketing digital. Nós estamos aí mais de 5 anos nesse mercado e já ajudamos mais de 700 agências através do nosso programa principal de consultoria individual. E a gente está cansado de ver agências que chegam aqui com baita do potencial, trabalhando muito bem, entregando um baita de um serviço, mas sem conseguir aumentar o ticket médio, ficando refém de clientes que pagam pouco. Porque no fim do dia, isso é uma baita de uma armadilha. Mas nesse vídeo, mais do que te mostrar por que isso é um problema, como identificar esse problema, eu quero te mostrar como resolver esse problema de cobrar pouco dos seus clientes, sendo que você, eu tenho certeza, entrega um bom serviço, tem capacidade de fazer, mas muitas vezes fica preso nesse ticket baixo e fica com aquela sensação de que nunca vai conseguir sair desse lugar e desse platô. Nesse vídeo eu quero te ajudar a sair desse lugar e de fato começar a cobrar aquilo que seu serviço realmente vale. E para começar, eu quero te mostrar por que você trabalha como um condenado, mas vive ganhando mixaria. E a primeira coisa que eu preciso te explicar é que isso não tem a ver com o número de cliente. A maior parte das agências chegam aqui sem muito entendimento e ficam com a sensação de que ganham pouco dinheiro porque tem poucos clientes. E aí sempre vem com aquela dor. Eu preciso de mais clientes, eu preciso de mais clientes. Calma. A solução não está em mais clientes, porque se você precifica errado, se você não tem lucro, aumentar o tamanho da tua operação, colocar mais clientes para dentro, é aumentar o seu prejuízo. Então fica atento, porque aqui eu vou te explicar por que que existe um grande problema aqui. Porque existe uma roda viva dos clientes pequenos. Eles estão ali 8 horas da manhã já te chamando no WhatsApp, te ligando, querendo resolver problema o tempo todo, porque na prática o cliente pequeno dá muito mais trabalho do que o cliente grande. E muito provavelmente você entrou nesse contexto, por quê? Porque a maioria dos donos de agência não começam pensando em ter um negócio. Eles começam muitas vezes como freelancers, então eles prestam serviço de tráfego, de design, de social media, e aí vão cobrando ali R$ 1.000, R$ 800, aí juntam uns 3, 4, 5 clientes, e aquilo ali já é um salário, muitas vezes maior do que ele ganhava antes trabalhando como CLT de alguém. Só que na medida que você começa a colocar mais clientes para dentro, você precisa começar a contratar gente. Você começa a perceber que não dá para fazer sozinho. Você sai de uma estrutura de urgência e começa a ter que montar um time. Só que aí quando você começa a montar o time, você percebe que na maioria das vezes você começa a ganhar menos do que você ganhava antes. Porque agora você tem que pagar salário de colaborador, e agora você tem que gerenciar cliente que está em crise, está saindo o tempo todo, e dali a pouco você coloca um cliente para dentro e sai em dois, aí você não tem dinheiro para sustentar e tem que demitir o colaborador, e aí você fica nessa roda dos ratos. E isso acontece por quê? Porque você está colocando clientes baratos, clientes que pagam pouco para dentro de casa. Eles são muito bons se você quer ser um freelancer que vai se sustentar a partir disso. Você consegue sim, tirar 5, até R$ 10.000 sendo freelancer cobrando pouco. Vai trabalhar bastante, vai se tornar refém desses clientes, dificilmente vai tirar férias, vai ter um tempo de qualidade para curtir sua família, por exemplo. Porém, é um modelo que dá para tocar. Só que aqui eu quero conversar com quem quer de fato ter uma agência, quer ter um negócio, quer ter colaboradores trabalhando, para que de fato você tenha um negócio sustentável que não dependa de você no micro da operação o tempo todo. E aqui eu preciso te apresentar a diferença entre um cliente pequeno e um cliente grande. Eu preciso te explicar a diferença entre ter o dinheiro da vida e o dinheiro do investimento. O cliente pequeno, esse que te paga 800, R$ 1.000 por mês, você acha que ele te paga pouco, mas para ele está pagando muito. Porque na maioria das vezes, esses clientes que pagam pouco também faturam pouco. Então, quando ele recebe uma proposta de R$ 1.000, ele está entre colocar o filho dele numa escola melhor ou contratar uma agência. Veja que isso é um dinheiro da vida da pessoa. Não é um dinheiro que está sobrando.
Agora, quando eu começo a conversar com clientes maiores, que têm verba de marketing, que têm um investimento maior, aquilo ali de fato é uma verba alocada para marketing. Ele está disposto a investir aquilo, ele está disposto a esperar um pouco mais para ter resultado, ele entende que você precisa fazer testes para gerar mais resultado, ele está disposto a comprar mais coisas de você num curto período de tempo, porque normalmente ele já tem maior predisposição a gastar contigo. Eu mesmo, do lado de cá, dentro do Partner, já contratei várias agências, vários profissionais externos, profissionais que me cobram 5, 10, 6, 8 mil reais por mês, e eu estou disposto a pagar porque eu já não estou mais no jogo de investir o dinheiro da minha vida, eu estou no jogo de investir em conhecimento especializado que vai me gerar resultado específico. E aqui que está a grande sacada. Se você continuar olhando para clientezinho pequeno, porque ele é mais fácil de fechar, porque você consegue subir uma campanha de tráfego e atrair eles aos montes, só que o grande problema é que, como é o dinheiro da vida, eles esperam um resultado muito grande e imediato, e se você não consegue trazer esse resultado muito grande e imediato, eles cancelam com você. É por isso que a grande maioria das agências que tem um monte de cliente pagando pouco também tem uma taxa de churn muito alta. A taxa de churn é a taxa de clientes que cancelam o contrato com você mensalmente. Então você precisa entender isso. E aqui existe uma grande ameaça, um grande problema em cobrar pouco, que é o seguinte: normalmente, se você cobra pouco, você precisa oferecer um serviço mais padronizado possível, que exija o mínimo do talento, da criatividade individual dos seus colaboradores, até porque você não vai ter muito dinheiro para contratar excelentes colaboradores. Só que o grande problema é, se o seu serviço é um serviço comoditizado, padronizado, igual para todo mundo, a tendência é que, ainda mais com o avanço das inteligências artificiais, você seja substituído por um profissional que está trabalhando de casa, de pijama, ganhando mais do que você e atendendo 100 clientes sozinho. Por quê? Porque quando eu trabalho com um serviço padronizado, eu perco para o sobrinho com o chat GPT. E eu tenho certeza que você não quer jogar esse jogo. Você quer jogar o jogo de que consegue cobrar mais caro, gerando valor, aumentando a percepção de valor e mantendo seus clientes por mais tempo. E se eu quero isso, não dá para jogar o jogo da padronização, porque quem joga o jogo da padronização, em pouquíssimo tempo, vai sair do mercado. Isso não é uma previsão do mal ou qualquer coisa nesse sentido, é a prática. Todo serviço repetitivo, padronizado, vai ser substituído em curto período de tempo por inteligência artificial e por uma pessoa com o mínimo de capacidade de administrar e tocar essa ferramenta. Então é muito importante que você entenda que existe um jogo que hoje talvez seja mais fácil na aquisição de cliente, que é conseguir um monte de cliente que paga pouco, mas também é um jogo que em breve vai acabar. E aí você precisa escolher qual lado você está nessa moeda. Mas vamos lá, Breno. Eu já entendi que eu tenho um problema e eu entendi que eu quero sair desse problema. Como eu resolvo isso? E agora você precisa entender o seguinte: não adianta você cancelar com seus clientes que pagam pouco simplesmente porque agora eu só vou vender caro. O que vai acontecer? Seu negócio vai quebrar. Você precisa ter um plano, um passo a passo, para que de fato você saia da sua realidade atual e consiga galgar novos passos cobrando mais. É isso que a gente defende aqui. Qual é a grande estratégia? Você começa a se posicionar de uma forma melhor, você consegue construir produtos que de fato geram valor e aumentam a percepção de valor para os seus clientes, e na medida que você consegue colocar novos bons clientes para dentro, alinhados com a proposta da sua agência e cobrando aquilo que você vale, você vai substituindo os clientes pequenos que te pagam pouco e geram um grande gargalo operacional para a tua agência. Faz sentido? Então a sacada aqui não é demitir todos os clientes e só colocar novos, até porque você ainda vai ter que desenvolver essa capacidade de atrair e prospectar clientes maiores. Inclusive, já fazendo aqui um CTA para você, nós temos um produto que é um manual de prospecção para agências. É um guia que custa apenas R$ 47,00, que vai te ajudar a estruturar um departamento de prospecção ativa dentro da sua agência. Se você tem interesse nisso, é só clicar aqui no link da descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado para você ter acesso com esse preço promocional. Mas o grande ponto é: não adianta simplesmente demitir todo mundo, porque seu negócio vai quebrar. Então nós precisamos desenhar um plano, e esse plano consiste em, em primeiro lugar, definir o posicionamento da sua agência. Hoje nós enxergamos que existem no mercado dois posicionamentos que fazem sentido. O primeiro é você se tornar uma agência nichada. Uma agência nichada é uma agência que atende apenas um ou poucos nichos de mercado. Então, vou me tornar uma agência nichada em clínicas odontológicas, por exemplo. Ok.
Você consegue se tornar nichado. Só que a grande sacada aqui é me tornar nichado e oferecer múltiplos serviços para esse nicho, porque dessa forma eu consigo vender novos serviços para o mesmo perfil de cliente. Então eu começo com tráfego pago, dali a pouco eu adiciono gestão de redes sociais, depois eu implemento CRM, treinamento do time de vendas e por aí vai. Agora, a segunda opção é não necessariamente você se tornar nichado, mas você se tornar especializado em alguma competência do marketing. O que significa? Vou me tornar uma agência especializada em performance, mas eu posso atender diversos segmentos. Eu ainda te recomendo selecionar poucos segmentos para que você consiga desenvolver know-how, conhecimentos e playbooks para trabalhar com cada um desses segmentos, porque isso vai facilitar para o teu time implementar as estratégias. Porém, a sacada aqui é se tornar diferente do mercado pela sua especialização. Então, vou me tornar especializado em marketing de performance, vou me tornar especializado em produção de conteúdo para YouTube. E aí eu consigo atender diversos segmentos. Quais são os grandes riscos quando eu vou definir meu posicionamento? Eu me tornar tudo para todo mundo. Então, eu faço tudo para qualquer empresa, ou eu me tornar muito específico para um nicho de mercado muito específico, que às vezes não vai te dar dinheiro e você não vai conseguir sustentar o seu negócio ao longo do tempo. Então, o primeiro grande ponto é definir o posicionamento da sua agência e responder a seguinte pergunta: por que alguém deveria contratar a sua agência e não outro? Em segundo lugar, o que você precisa aprender é como transformar os seus serviços em produtos. Muitos de vocês entregam gestão de redes sociais, 3 posts por semana no Instagram. E qual que é o problema? Todo mundo entrega isso. A pessoa que acabou de fazer um curso aí de tráfego pago, de gestão de redes sociais, ela está entregando o mesmo serviço. Ela está vendendo a mesma coisa. E num mercado onde todo mundo vende a mesma coisa, ele se torna um mercado comoditizado. No mercado comoditizado, o que manda é o preço. O cliente tem como único elemento de definição de quem contratar o preço, porque no fim do dia está todo mundo vendendo a mesma coisa. Quando eu olho para o supermercado e eu vejo um arroz de uma marca A e o arroz de uma marca B, cara, normalmente o público vai definir o que arroz vai comprar com base no preço. Qual tá mais barato? Então eu vou comprar esse que tá mais caro, então não vou comprar. Por quê? Porque essencialmente eles são produtos muito parecidos. Mas quando eu consigo me diferenciar, e agora eu não estou vendendo uma gestão de tráfego pago, eu estou vendendo um método que envolve diversas competências do marketing para gerar mais demanda qualificada para sua empresa. Opa, eu estou me posicionando num lugar diferente. Seth Godin, um grande especialista em marketing, ensina o conceito da vaca roxa. O que é o conceito da vaca roxa? Imagina que você está passando por um pasto e tem diversas vacas ali, ok? Você vê uma, duas, daqui a pouco você deixa de prestar atenção nisso porque todas as vacas parecem iguais. Mas imagina que de repente você vê uma vaca roxa, você vai parar, vai ficar olhando, talvez você pare o carro para observar, vai tirar uma foto, vai postar nos seus stories, vai falar: nossa, olha que vaca roxa, eu nunca tinha visto isso. Por que que isso acontece? Simplesmente porque é diferente. Quando eu sou diferente, bum, eu me coloco numa outra caixinha e o cliente me compara não mais com aqueles que estão tentando vender a mesma coisa, mas ele coloca em uma outra caixa. E se não tem ninguém mais vendendo a mesma coisa que eu, logo eu me torno diferente, eu me torno exclusivo e ele vai ter dificuldade de me comparar com outros simplesmente por preço. E aí entra o terceiro fator, que é levantar o máximo de cases possíveis, porque o grande elemento que vai te ajudar a fechar contratos maiores é a sua capacidade de mostrar como você já gerou resultado para outras empresas parecidas com aquele lead, com aquele prospect. Quanto mais case de sucesso eu tenho documentado, mais fácil é o meu processo de venda, porque quanto mais quantidade de provas eu tenho, mais fácil é o meu fechamento na hora de fazer um pitch. E para finalizar, o último ponto, você não pode mais depender só de indicação, porque em geral um cliente indica outro parecido com ele. Se eu tenho um monte de clientes na minha base que me pagam pouco, normalmente eles vão me indicar para outros clientes que também me pagam pouco. E aí não tem como eu sair dessa roda se eu não tiver prospecção ativa. De novo, temos o manual de prospecção, clica aqui no link na descrição, nos comentários para você acessar. Mas qual é o grande ponto? Eu não posso mais depender de indicação se eu quero clientes maiores, porque minha base de clientes não vai ter capacidade de me indicar clientes melhores, então eu preciso ir atrás. Então, qual é o próximo elemento? Eu não posso mais depender de indicação, eu preciso prospectar novos clientes, porque, de novo, na medida que novos clientes bons vão entrando, eu vou limpando a minha base de clientes antigos.
Resumindo, eu preciso definir o posicionamento da minha agência, eu preciso definir produtos e não mais um conjunto de entregáveis isolados, e eu preciso ter um modelo de prospecção, de atração de clientes qualificados para que eu não dependa mais de clientes que me pagam pouco e me indicam para outros clientes que também me pagam pouco. E agora eu vou responder talvez algumas perguntas que estão na sua cabeça, tá? E se eu perder meus clientes ao mudar o meu posicionamento? Bom, perder cliente é bom desde que você esteja perdendo os clientes errados na sua operação. Não adianta reter os clientes errados, o grande problema é perder os clientes que deveriam ficar contigo. Essa é a grande sacada que você precisa ter. Perder cliente é normal, desde que sejam clientes ruins. Ou desde que você já tenha conseguido entregar o máximo de valor possível para aquele cliente, não tenha mais solução. Aí tem um problema de produto, depois a gente pode entrar nisso, mas num primeiro momento, perder cliente não é um problema. O problema é perder o cliente certo, o cliente ideal para a sua operação. Segunda objeção que talvez você tenha, mas os clientes não pagam caro. Para de pensar isso. Quem não paga caro é quem não tem dinheiro e não enxerga valor na solução. Empresas maiores, empresas de médio e grande porte valorizam capacidades e profissionais e empresas que entregam resultado e conseguem mensurar resultados. Empresas que têm o mínimo de maturidade de marketing de negócio está totalmente disposta a investir 10, 20, 30 mil em você se perceber que você consegue devolver 100, 200, 300 mil reais sobre o investimento alocado em marketing. A grande sacada é um trabalho mais refinado, é um trabalho pautado em resultados, em números, não dá para você simplesmente jogar migué no teu cliente e falar que esse mês deu para gerar isso. Você quer jogar o jogo de gente grande, você precisa se portar também como gente grande e entregar como gente grande. Recapitulando, pare de ser genérico, defina um posicionamento da sua agência, defina como você quer se posicionar e ser enxergado pelo mercado, deixe de vender serviços isolados e comece a vender um método, um produto embalado com começo, meio e fim, com um resultado claro para o teu perfil ideal de cliente. Faça uma transição gradual, na medida que novos clientes bons entram, você vai substituindo os clientes ruins que estão na sua base, e aqui está um grande detalhe, muitas vezes você não demite o cliente porque acha que ele não te dá trabalho, mas ele te dá trabalho sim, todo cliente dá trabalho. E os clientes ruins que te pagam pouco, muitas vezes são aqueles clientes que você está pagando para atender. Faria muito mais sentido você alocar parte do seu time para poder investir na sua própria agência, no marketing da sua própria agência ou no teu marketing pessoal para atrair mais clientes qualificados através da sua marca pessoal, beleza? E, por fim, invista em prospecção, porque se você continuar dependendo de indicação, provavelmente você vai continuar dependendo de clientes ruins que te indicam outros clientes ruins. No fim do dia, você tem uma escolha, que é continuar nesse lugar que você está, trabalhando muito, atendendo um monte de cliente que te paga pouco, ou de fato jogar o jogo de gente grande, atendendo contas maiores. Eu sei que isso não é uma mudança num passe de mágica, que amanhã, pum, tudo vai mudar, mas existe método para que você consiga fazer isso. Continue acompanhando o nosso canal, curta esse vídeo, porque é muito importante para que ele alcance mais pessoas como você. E se você tiver interesse em conhecer como o Partners pode ajudar a sua agência, é só clicar nos links aqui abaixo, que você vai ter acesso tanto ao manual de prospecção, como também acesso ao nosso diagnóstico, onde nosso time vai analisar a sua agência, entender quais são os gargalos que te impedem de crescer e definir um plano de ação para que você possa sair desse lugar com a nossa ajuda. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. A gente se vê. Valeu, até a próxima!